Vim para cá com essa música. A graça e a paz, irmãos. Só reforçar alguns avisos, né? Deixa eu dizer para vocês, Paulo falou, mas eu quero reforçar, dando ênfase à mensagem. Nos 2 últimos domingos, nós não teremos programação na igreja, certo? Então também não teremos a mensagem da manhã. Minha oração é que você fique com a sua família. No dia 8 de janeiro, nós estaremos batizando Márcia. E se tiver alguém nos assistindo em Betânia, ou aqui presente queira ser batizado, pode me contactar que a gente acrescenta aí mais uma bênção, né, no dia 8 de janeiro. Então, eu estou falando hoje sobre João capítulo 1, nos versos 14 a 17. Pensei em dar uma paradinha em Romanos para falar sobre refletindo na semana do Natal fora da manjedoura, né? Porque o espírito da época é um espírito que pouco se fala do que realmente é bíblico, tá? E nessa época se destaca a troca de presentes, shoppings e lojas cheias, muitas fotos, muitas lamprinhas, como nós dizemos aqui em relação às lâmpadas do Natal, as árvores e por aí vai, né? É como se fosse um tempo especial em que todos mudam por causa desse espírito, né? E na realidade, a gente já tem até alguns memes acerca disso, né? A grande maioria de nós, a partir do dia 1º de janeiro, meio que torna a vida natural. E aí eu resolvi falar um pouquinho nessas 2 últimas semanas sobre essa questão. Falei hoje pela manhã que o Verbo se fez carne para nos resgatar. E que o Verbo que muda vidas, né, traz experiências. Falei de algumas experiências que a gente vê no Novo Testamento a partir do contato com Jesus Cristo. Eu quero reler o texto inicial, João 1, 14 a 17, que diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, ele exclama: esse é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim, é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Queria dar continuidade nessa mesma linha, falando sobre o Verbo que se fez carne, falando que o Verbo que se fez carne nos indica a missão. Eu poderia até arredondar, né? O Verbo que se fez carne nos indica a nossa missão, tá? A redundância é proposital. Então, quando você olha para João capítulo 1, nos versos 16 e 17, você percebe a graça, tá? O Verbo que se fez carne nos trouxe a graça. E a gente vive em graça sobre graça, né? E o apóstolo João deixa claro que a graça e a verdade vieram por intermédio dele. Aí eu queria levar você para um outro texto. Em Lucas capítulo 4, nos versos 14 a 21, Lucas 4, 14 a 21, vou trazer textos longos, mas é para quem estiver anotando, anotar esses textos para ver depois, certo? Eu vou ler
porções desses textos. Lucas 4, 14 a 21. Jesus está numa sinagoga, né? Tinha passado o momento da tentação, né? Alguns dizem que esse momento aqui nessa sinagoga foi logo após o momento da tentação, porque o texto segue, mas outros dizem que esse momento aconteceu depois, principalmente pelo verso 14. Veja, o verso 14 diz que Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Tá? Isso quer dizer que ele já vinha exercendo o ministério antes, mas o texto anterior, em Lucas 4, diz que ele foi impulsionado pelo Espírito Santo ao deserto, foi levado para ser tentado. E esse texto é dado como o texto início, ou momento início do seu ministério aqui na terra. O fato é que o texto bíblico diz que a sua fama se espalhou pela região. A gente já falou, eu já falei pela manhã sobre essa fama, né? A fama que ele não procurou, a fama que ele tinha sem precisar, eu inclusive disse pela manhã, ir para a rede social. Se Jesus estivesse entre nós hoje, não precisava estar ou não estaria no TikTok falando 2, 3 minutos, possivelmente não estaria no Instagram. Alguns dizem, se Jesus estivesse hoje entre nós, estaria usando tudo isso. Eu não sei. Ele não usou a mídia da época, né? Ele andava a pé, ele literalmente andava no caminho, estava sempre com os mais necessitados, né? Os mais abastados que quisessem estar com ele deveriam procurá-lo, porque ele estava sempre com os menos favorecidos, com os que não tinham redes sociais. Tá? Eu estou contextualizando. Então, nesse sentido, a fama se espalhou. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga como era seu costume. Era do costume de Jesus frequentar a sinagoga no sábado. Vamos andar, porque na realidade ele vai à sinagoga, ele senta e o dirigente da sinagoga dá o rolo para ele. Era o rolo do livro de Isaías. Na realidade a gente diz o livro de Isaías, mas era um rolo. E aí não se sabe se Jesus abre nesse texto ou se o rolo já veio aberto nesse texto. O fato é que ele começou a ler a partir do verso 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Ele fecha o livro e aí ele diz no verso 21, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Sabe o que é interessante aqui? Era costume, né? Não havia na sinagoga, que também era um lugar de adoração, ou seja, quando se para estudar a palavra, está se adorando a Deus, né? A sinagoga também era um lugar de adoração. Não havia uma liturgia na sinagoga. As pessoas chegavam, tinham o dirigente escolhia alguém, não havia um pregador escalado, era escolhido no momento, tá? O dirigente escolhia alguém para ler um texto. Esse alguém lia o texto e logo após ele meio que pregava baseado no texto que foi lido. E quando a pessoa acabava de ler e começava a falar, todos ficavam com muito respeito olhando para a pessoa. Ou pelo menos se não parasse de falar, ou se não falasse, as pessoas olhavam, ficavam olhando, esperando o momento da fala. Ele só traz uma frase. Essa frase é bem afirmativa e causou uma confusão tremenda.
hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Mas se você olhar para os versos 18 e 19, você vai perceber que ele faz parte de um texto de Isaías capítulo 61. É uma porção do texto de Isaías 61, no verso 1, e a primeira parte do verso 2. Quando eu vou ao livro de Isaías, eu percebo claramente que aquele momento foi um momento muito propício, principalmente para que entendamos qual foi a missão do mestre, foi no passado, porque ele estava ali, leu aquele texto naquele momento, e qual é a nossa missão hoje. Porque se você perceber, dentro do Novo Testamento, a nossa missão é dar continuidade à missão do mestre, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele inaugurou isso dando a vida por sua igreja, e a igreja dá continuidade. Como é que você pode dizer isso? Se você for lá para Isaías capítulo 58, a gente vai pegar dois textos anteriores, três capítulos anteriores, para a gente entender mais ou menos esse contexto. Veja Isaías 58, quando o povo reclama de Deus sobre o jejum, né? E aí no verso 6, Deus diz, qual é o jejum que realmente Ele quer? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Partilhar a comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestido nu que é encontrado e não recusar ajuda ao próximo. Deus diz ao povo, através do profeta Isaías, qual será o resultado, ou quais serão os resultados se o povo obedecesse. Veja no verso 10, a partir do verso 10, aliás, a partir do verso 9 e o verso 10, ele diz assim, se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfizer o anseio dos aflitos, então sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. Ele dá continuidade falando de como ele vai ajudar o povo sobre isso. Ele está falando de Israel. Em Isaías 59, a gente vê pecado, confissão e redenção do povo de Israel em Jerusalém. Isaías capítulo 60, a glória de Sião, né? Você já percebe isso no versículo 1, tá? Deus fala sobre a restauração do povo de Israel. Em Isaías 61, o ano da bondade do Senhor. Certamente Jesus Cristo estava fazendo aquilo com muito direcionamento. E ele deixa claro qual é a missão para aqueles, né, que resolverem segui-lo, né, nesse sentido. Mateus capítulo 28, nos versos 19 e 20, aqui está o texto da assunção de Jesus Cristo. Ele é crucificado, morto, sepultado, ao terceiro dia ressuscita, passa cerca de 40 dias com os seus discípulos na terra, dando instruções, compartilhando com eles, e aqui já perto, já no momento de subir aos céus, enquanto os 11, né, sem Judas Iscariotes, lógico, foram para Galiléia, e aí Jesus aparece para eles. No verso 17 diz, quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram, vejam. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Como se dissesse assim, olha só, eu tenho autoridade para falar para vocês e passar isso para vocês. E aí Jesus Cristo diz, portanto vão e façam discípulos. O que é fazer discípulo de todas as nações? É ensinando tudo aquilo que eu ensinei a vocês. Na realidade, a palavra discípulo no original grego aqui quer dizer aprendiz, né? Ele está dizendo assim, vocês precisam terem aprendizes com vocês, para que
o ministério seja continuado, o serviço seja continuado, tá? A palavra aqui, olha, quem ler o texto da forma que eu vou ler agora, está lendo o texto de forma errada, tá? Portanto, vão e ensinem às nações tudo que eu ensinei a vocês, tá? Isso foge do original. Porque na realidade fazer discípulo aqui não é bancada. Não é isso aqui que nós temos hoje. Onde eu tenho um grupo sentado em cadeiras, olhando para mim, tentando aprender o que eu falo. Isso não é fazer discípulos. Sala de aula não é fazer discípulos. Implícito na palavra discípulo está: veja o que eu faço, aprenda o que eu te ensino. Pronto. É isso que está implícito na palavra discípulo, tá? Quando você vai para a Grécia Antiga, você vai entender o que é discípulo. Na realidade, isso aqui não é um sistema novo, é muito antigo. Jesus Cristo pega o sistema discipulado, traz para si, depois ele passa para a igreja. Quando a gente olha em 1 Pedro capítulo 2, os versos 4 a 10, 1 Pedro 2, 4 a 10, veja, Pedro está falando, tá, do relacionamento de quem vive com Cristo, com o próprio Senhor, tá? Então, ele diz assim: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Os sacrifícios espirituais estão ligados a Romanos capítulo 12, verso 1. E aí ele começa a relatar sobre Jesus Cristo, mas eu quero chamar você para o verso 9. Ele diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Quando eu comecei a ler esse texto, eu li que deveríamos nos aproximar para a pedra viva, rejeitada pelos homens. Esse é o nosso próximo ensinamento aqui dentro desse meu raciocínio, que precisamos pensar no Natal fora da manjedoura, né? Fora da caixa. O Verbo que se fez carne nos indica as consequências dessa missão. A missão é dada: vão e façam discípulos. Tá? O que é fazer discípulo? É praticamente invadir o inferno, resgatar vidas, ensinando tudo aquilo que Cristo ensina aqui para nós, né? É dar luz ao cego, é libertar o preso, e por aí vai, né? Tudo aquilo que o Senhor fala também lá em Isaías 58, nos textos que a gente tem lido muito. Então, esse verbo que é a própria palavra, né? A palavra em prática, Jesus Cristo, o Senhor, nosso Mestre, né? Ele nos indica as consequências da missão. João capítulo 1, nos versos 10 a 13, a gente volta para João capítulo 1, nos versos 10 a 13, o apóstolo João deixa claro aqui sobre isso. Aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por meio dele, ou por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam, foi rejeitado. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural,
nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Da mesma forma que ele vai falar mais abaixo um pouquinho também, certo? Eu queria levar você de novo para o texto de Lucas capítulo 4. Lucas 4. Jesus lê o texto de Isaías 61. E aí ele simplesmente para de ler. Todos fitam os olhos nele, esperando ele falar. Ele diz: hoje se cumpriu essa escritura. No verso 22, o texto bíblico diz que todos falavam bem dele, estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. Mas perguntavam: não é esse o filho de José? Não é esse o filho de José? Tipo, não é o filho do carpinteiro? Nós não conhecemos a família dele? Alguém deve ter dito assim: eu vi esse menino crescer, como é que ele diz que hoje se cumpriu a escritura? Né? Jesus olha para eles e diz: é claro que vocês me citarão esse provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, faze aqui a tua terra, ou em tua terra, o que ouvimos que fizesse em Cafarnaum. Digo a verdade, diz ele, nenhum profeta é aceito em sua terra. Né? Verso 25 ele diz: asseguro a vocês que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias. Ele cita o exemplo lá de 1 Reis capítulo 17, quando Elias serve a viúva de Serepta. E depois ele vai citar o texto de Eliseu, dando instruções a Naamã para curar sua lepra, em 2 Reis capítulo 5. Veja, ele cita Elias e Eliseu. No verso 28 ele diz assim: todos os que estavam na sinagoga, o texto bíblico, quero dizer, Lucas relata, todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da coluna sobre o qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Veja a reação do público ao ouvir a palavra de Deus. E aqui literalmente ao ouvir a palavra de Deus, porque para mim a palavra de Deus literalmente é Jesus Cristo. Essa é a reação do público, tá? Então ele nos traz a missão e nos traz os resultados dessa missão também. Emilson, exemplos como pela manhã. Vamos lá. Atos capítulo 7. Nos versos 55 a 58, Atos 7, 55 a 58, a gente começa a entender, né? Eu tenho muito falado a vocês sobre isso, que o Evangelho, na real, não é esse romance que a gente vive, principalmente em tempos como o de Natal. Né? A gente vive um comércio, tá? E eu falo para vocês há 16 anos sobre isso, e eu lembro que há 16 anos atrás, quando eu comecei a falar sobre isso, o comércio era bem menor. Hoje ele é bem mais, os mais antigos podem me dizer isso aqui também. Hoje ele é bem mais atrevido, né? Bem mais atrevido. Por exemplo, no Brasil, os comerciantes estão deixando claro que precisam recuperar o tempo perdido no Natal. Então, nesse sentido, o comércio está bem mais aguerrido, tá? Em Atos capítulo 7, nos versos 55 a 58, mas eu quero chamar a sua atenção para o verso 57, né, quando diz que aquelas pessoas que estavam ouvindo Estevão taparam os seus ouvidos e gritaram alto, lançando-se todos contra eles. Estevão fala a judeus, Estevão fala a povo religioso experiente, e ele explana como é que foi a história do povo de Israel desde os patriarcas, né, desembocando em Jesus Cristo, e o que o judeu fez, ou o que os judeus fizeram com Jesus Cristo.
E aí simplesmente eles taparam os ouvidos, eles não ouviram o que Estevão estava dizendo. Ao mesmo tempo se jogaram em cima de Estevão. E vocês sabem qual foi a conclusão dessa história. Eles arrastam Estevão para fora da cidade, porque esse tipo de morte não poderia acontecer dentro dos muros da cidade, da mesma forma que crucificação também não. Eles arrastam Estevão para fora da cidade e apedrejam Estevão. E Saulo, que veio a ser depois o nosso apóstolo Paulo, né, simplesmente autorizou tudo isso. Porque Paulo também perseguia a igreja antes de se encontrar com Jesus Cristo. Paulo, né, teve que entender que Deus simplesmente disse: olha, eu vou permitir isso, você passar por tudo isso, para que você simplesmente aprenda o que é sofrer pelo meu nome. Nesse sentido, o escritor de Hebreus, capítulo 13, nos versos 8 a 13, Hebreus 13, 8 a 13, ele vai dizer assim para nós hoje, porque ele já fechou isso muito contundente na época dele, né? Ele diz assim para nós: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça, e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. Ou seja, liturgia é cerimônia que não tem valor, né? Cuidado com essas liturgias erradas, né? O que o escritor de Hebreus chama de estranhos, né? Ensinos estranhos, tá? Vamos voltar ao 9, aí, ao versículo 9. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor por aqueles ou para aqueles que os comem. Nós temos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. O sumo sacerdote leva sangue de animais até o santo dos santos como oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Portanto, saiamos até ele fora do acampamento, suportando desonra ou a desonra que ele suportou. Os restos das aflições de Cristo que o apóstolo Paulo se refere, a mesma coisa aqui, irmãos. Ou seja, viver como Cristo realmente disse que devíamos viver, não nos gruda ao mundo como alguns de nós pensam. E quando eu falo o mundo, eu falo proposital, à sociedade, ao sistema atual. Né? Achar que o espírito da época é um espírito verdadeiro, pode ser falso. Porque não existe espírito da época para Natal. Natal deveria ser todo dia. Isso me faz lembrar que eu dizia isso, e de vez em quando alguém dizia assim para mim: mas a gente vive como o Natal todo dia. E eu lembro que há uns 3 ou 4 anos atrás, eu entrei no meu Facebook em junho, não sei que data, quem quiser pesquisar está lá, né? E botei a manjedoura e botei Feliz Natal, pessoal, para tirar realmente prova de alguma coisa. E alguém me disse: você está ficando doido? A gente está em junho, a gente comemora Natal no dia 25 de dezembro. Eu disse: eu entendi que vocês dizem que Natal vocês comemoram todos os dias. Então esse espírito pode não ser realidade. Um espírito da época que simplesmente baixa em dezembro e que torna todo mundo muito
cor de rosa, né? Em janeiro, voltemos a outra cor, que eu não vou dizer, porque de repente, se eu digo uma cor que alguém gosta, fica meio assim. Mas em janeiro podemos voltar a outra cor que não seja um rosa. Tudo ao normal. Né? Então, nesse sentido, o escritor de Hebreus diz, olha, saiamos até ele fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. E eu quero levar você para terminar. Um texto do apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Tem mais 3 textos e encerro. 2 Timóteo, capítulo 3, uns versos 4 a 9. Aliás, eu vou referenciar o capítulo todo de 2 Timóteo 3 para você. Você pode ler em casa, porque esse capítulo é muito importante. O apóstolo Paulo começa dizendo a Timóteo, saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão. Aí ele começa a dizer como serão os homens. É interessante que ele fala dos últimos dias, os homens serão, e eu vejo isso bem presente hoje em dia. Né? Egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que dos amigos, ou do que amigos de Deus, quero dizer, vou repetir, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Aí ele diz, afaste-se desses também. Esse é o conselho do Paulo a Timóteo. Interessante que a semana passada eu li aqui o texto que ele diz que nós devemos estar ao lado daqueles que sofrem, né? Dos mais fracos, né? Estejam com os mais fracos, mas desses aqui você precisa se afastar, tá? Então ele diz, ele fala que como é que essas pessoas agem. Aí a partir do final do verso 8, ele diz assim, a mente deles é depravada, são reprovados na fé, não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Aí ele diz, Timóteo, agora você vai continuar seguindo de perto o meu ensino, mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor. A minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. Eu quero destacar claramente o verso 12. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Tá? Olha só, a manjedoura que a gente vive nessas épocas de Natal não é a real manjedoura, irmãos. Porque a real manjedoura, ela foi descartada. Ela foi descartada. Como é que nós dizemos hoje? Ela foi cancelada, né? Maria chega no momento de ter o menino e não tem onde se encostar. Para numa estalagem e alguém diz, nós temos um estábulo. Não se sabe se o presépio que nós conhecemos hoje, essa figura foi aquela mesma, um estábulo como nós conhecemos hoje. Né? Não se sabe se era aquilo realmente. O fato é que sobrou um estábulo. Quando eu falei fora da manjedoura aqui, eu falei porque literalmente a manjedoura era uma caixa. Não era aquilo que a gente vê hoje, um X de madeira com o feno em cima. Era uma caixa de pedra, onde se colocava feno para os animais comerem. Né? Aquela manjedoura, ela foi simplesmente cancelada.
O bebê que estava nela nasceu e ninguém viu. Foi preciso o anjo ir a alguns pastores no deserto para avisar o que tinha acontecido. Os reis, né, que a história traz, né, não eram reis. O texto bíblico não relata reis. Né? Eram magos e magos da época, adivinhos. Tá? Eles foram avisados por uma estrela que ninguém sabe qual foi. O fato é que eles foram avisados. Mas aquela manjedoura foi cancelada. Da mesma forma que você cancela hoje, quando você entra para tirar foto com o Papai Noel. Da mesma forma que nós cancelamos quando nós não ouvimos e nem falamos do verdadeiro objetivo do Natal. Mas sabe por que nós não fazemos isso? Porque se nós começarmos a fazer, nós também seremos cancelados. Porque quem segue Natal é cancelado. É cancelado. Natal não é festa das que a gente conhece. Essa é a verdade. E se nós quisermos viver bem, precisamos aderir ao Natal do Ocidente. Porque acho que a grande maioria de vocês sabe que no Oriente poucos vivem isso. Tá? E quando vivem, é vivido por pessoas ocidentais. Eu quero fechar Mateus capítulo 24, no versos 4 a 9. Mateus 24, 4 a 9. Jesus fala aos seus discípulos: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam. Perceba isso. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim, diz ele. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Mas eu quero destacar o verso 9. Então os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. Vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Isso aqui é Natal. Isso aqui é Natal. Você pode não aceitar, mas funciona assim. Ele já tinha passado essa mesma fala na missão dos 12, lá em Mateus capítulo 10, no verso 22, quando ele diz, todos odiarão vocês por minha causa. E ele diz assim, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Na realidade, Emilson, a gente não deve viver nada disso que a gente está vivendo. Não estou dizendo isso não, irmãos. Não estou dizendo isso não. Estou dizendo que a gente precisa ter consciência do que realmente é Natal e como funciona o espírito da época. É exatamente isso que eu estou querendo dizer. Né? Eu estou querendo dizer para você que muito do que fazemos não tem nada a ver com o Natal. E aí eu já cansei de falar. O que eu posso fazer é só tentar conscientizar para que entendamos que se vivemos o espírito da época, principalmente nas 2 últimas semanas de dezembro, né, que as pessoas realmente comentam comigo, poxa, eu passo o ano todo torcendo para que chegue dezembro, para que a coisa seja mais leve. Dezembro é um mês mágico, e é. Por que nós não fazemos todos os meses do ano um mês mágico? Deveríamos fazer assim. Eu quero encerrar com as palavras de Simeão, né? O ancião que encontra os pais de Jesus, a mãe está com ele no colo, quando ele é levado para cumprir os sacrifícios, né, do início da vida de uma criança em Israel.
Maria pega seu filho no colo, sai com José até o templo para sacrificar, apresentando Jesus Cristo. Duas pessoas encontram aquele casal e param. Mas uma delas eu quero destacar é Simeão. Simeão simplesmente pede autorização aos pais, pega a criança e agradece a Deus pelo privilégio de ter visto a salvação. E diz a Senhor, agora eu posso morrer em paz, eu vi o Salvador. Ninguém falou aquilo para Simeão, nem Maria, nem José, tinham noção, né, da missão de Jesus Cristo. Mas aí Simeão fala assim nos versos 34 e 35 de Lucas 2. Ele os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus, este menino está destinado a causar a queda e soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Ele fala diretamente para Maria. Né? Parece que Simeão está ouvindo Gênesis 3,15, que naquela época, né, não era Gênesis 3,15, né, porque ele só conhecia as Escrituras. Sem muitos nomes e números como conhecemos hoje, porque foi tudo trazido pelos homens. Eu não sei o que tinha na cabeça de Simeão, mas na realidade ele olha para ela e profetiza. Uma espada vai atravessar sua alma, porque é sinal de contradição. Continua sendo sinal de contradição. É engraçado, né? Num país como o Brasil, por exemplo, onde nós temos uma bancada evangélica rachada, onde para conseguir favores para as instituições, alguns membros da bancada se dobra à bancada do bicho. Sinal de contradição, né? E viramos chacota na boca de muitos, porque estamos nos vendendo, autorizando o jogo para poder termos vantagens dentro das instituições. Eu só quis trazer isso como sinal de contradição. E quantos de nós, na época de eleições, nós vamos votar nos nossos deputados, senadores, vereadores, bababá, 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 porque são evangélicos? Vamos orar? Deus, eu quero te louvar, porque o verdadeiro Natal foi cancelado, porque o Filho de Deus foi rejeitado. Sinal de contradição. O Salvador que é rejeitado, o Messias esquecido. E eu passaria a noite citando textos bíblicos, Senhor, para entendermos que estamos vivendo um caminho errado. Mas a história continua seguindo. E a minha oração é que nós tenhamos consciência do que é ser do caminho, corpo de Cristo, igreja de Deus. A minha oração é que nós tenhamos consciência do que é ser instituição, evangélicos. Saibamos dividir claramente isso, entender as diferenças, para que nós não sejamos enganados, como Jesus Cristo disse, nos últimos dias vocês serão enganados. Aliás, a palavra diz enganarão, Satanás enganará a muitos, se possível até os escolhidos. A tua palavra é clara sobre isso, Senhor. A minha oração é que nós entendamos que o espírito da época fala muito do que não é Natal. A minha oração é que nós pudéssemos conviver os 365 dias do ano, como nascer do dia 24 para muitos de nós. A família ao redor da mesa, numa ceia única, todos comendo e bebendo, sorrindo, brincando.
E se alguém quer brigar, alguém diz, não, faça isso porque hoje é Natal. Quem sabe, Senhor, esse sonho não está tão longe. Ou quem sabe nós, reunidos numa mesa, família ali, alguém diz assim, vocês já perceberam que alguém na rua necessita de nós? E a família sai, com a comida que tinha à mesa, para entregar aos mais necessitados. Ah, Senhor, sonhamos com o Natal assim fora do espírito da época, para que entendamos o verdadeiro significado do Natal. Que tenhamos Jesus renascido em nosso coração. Aliás, na realidade é assim, que sejamos renascidos diariamente por causa de Jesus Cristo em nosso coração. Eu oro, Senhor, clamando por Ti, para que o Teu povo entenda o que o Espírito tem a dizer à igreja. Leva-nos para os nossos lares em paz, para os nossos irmãos que estão nos acompanhando pela internet e continuarão no futuro, que o Senhor derrame paz, muito amor, Senhor, unção. Que seja uma semana diferente, não porque é Natal, mas porque nós entendemos ou entendamos, para que entendamos que somos diferentes, que o amor de Deus invadiu o nosso coração de tal forma que nós transbordamos as manjedouras da vida, derramando do amor de Deus para outras vidas, para outras famílias, outras manjedouras, que continuemos a nascer entendendo esse propósito, Senhor, mas deixando claro que aquele que vive piedosamente no amor de Cristo está indo de encontro ao que a maioria da sociedade fala, ao que esse mundo prega. Que nós reflitamos isso. Que o Teu amor, Senhor, a Tua graça, a comunhão do Teu Espírito estejam com todos nós hoje e para sempre. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, fazendo sempre resplandecer o Seu rosto sobre nós. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. A minha oração é que dia 24 você entenda que não é Natal. É também Natal. Porque 25 também será, 26, 27, 28, 31, 1 de janeiro, 1 de junho, 10 de agosto, 20 de setembro, sempre Natal. Porque Jesus te faz nova criatura. Essa é a minha oração. Deus abençoe você que está nos vendo pela internet. Ministro paz e graça para todos vocês. Para mim também. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Deus abençoe. Uma boa semana no Senhor.